Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elia Jabur e vamos a mais um episódio de Socialismo no século XXI. Recentemente teve uma inauguração de uma cooperativa da MST que está fazendo muito sucesso aqui no interior de São Paulo, acho que é uma cooperativa de leite, e é algo que é muito surpreendente porque é algo de alta composição orgânica de capital, ou seja, algo altamente mecanizado, utilizando as técnicas mais modernas de produção. E daí vem aquela questão que todo mundo, uma vez ou outra na vida, acaba fazendo para alguém que trabalha com o conceito de socialismo, que é qual o papel das cooperativas no socialismo, né? Ou seja, qual que é o sentido delas no socialismo, como nós localizamos essa propriedade como uma forma histórica de propriedade, que é um pouco do que eu quero discutir com vocês aqui hoje, tá bom? Primeiro, eu acho que entre a propriedade privada do meio de produção e a propriedade pública dos meios de produção, ou seja, aquela forma mais avançada de propriedade que existe hoje na China, né? Ou seja, pode haver outras melhores, não apareceram ainda, formas históricas melhores ou mais capazes de enfrentar os desafios da contemporaneidade chinesa para dentro e para fora, como aquela forma de propriedade, ou seja, aqueles grandes conglomerados empresariais estatais, entre uma forma e outra existe uma miríade de formas de propriedade. Né? Até porque as formas de propriedade elas são combinações de formas antigas e novas de propriedade. E não somente isso, né? De incorporação e superação da forma anterior. Até que quando se fala, existe uma polêmica sobre se Marx dizia que haveria abolição da propriedade privada, né? E mais recentemente acabei descobrindo, por meio do professor José Paulo Neto, que Marx fala em superação da propriedade privada. Isso significa que a propriedade privada ela vai ser incorporada e superada sob uma nova forma histórica, né? Então, entre o privado e o estatal, o público, existe, sob meu ponto de vista, uma miríade de formas de propriedade. E entre elas, da cooperativa. É uma forma de propriedade que cabe tanto no capitalismo quanto no socialismo. Agora, o que fica de necessário é desromantizar essa forma de propriedade. Eu vejo ainda muito romantismo em torno das cooperativas, das empresas coletivas, né? Quando, na verdade, nós temos que focar, né, no que é fundamental, ou seja, qual que vai ser a forma de produção, ou seja, vai ser uma produção em alta escala, ou seja, com muita composição orgânica do capital, e se vai ser orientado ao mercado. Esse é o grande desafio desta forma histórica de propriedade que são as empresas coletivas. Sejam pequenas, sejam médias, sejam grandes. Esse é o grande X da questão. Não são todas as cooperativas que acabam dando certo no capitalismo e no socialismo, né? O socialismo, no caso da União Soviética, teve a experiência das fazendas coletivas, que são os kolkhozes, né? Tinha os sovkhozes, que eram as fazendas dos estados, e os kolkhozes, que eram as fazendas coletivas, né? E o caso da União Soviética é um caso muito à parte, porque a agricultura soviética é uma agricultura de muito baixa produtividade, por uma série de fatores, né, que não vou explicar aqui, não tenho como explicar para vocês aqui hoje, mas a agricultura soviética não serviu de parâmetro, vamos dizer assim, de comparação do sucesso desse tipo de forma histórica de propriedade. No caso chinês, essa forma de propriedade ela avança para a agricultura, ou seja, existe um processo de cooperativização da agricultura chinesa, de nichos de cooperativização, porque a China hoje passa por um processo em que a agricultura ela é cada vez mais industrializada, né? Então, é que os chineses são obrigados a gerar 13 milhões de empregos urbanos por ano, porque existe uma premente crise de superpopulação agrária no país, e essa crise não pode se transformar em crise de superpopulação urbana. Então, os chineses planejam a sua economia em torno da necessidade de se gerar 13 milhões de empregos urbanos por ano. Ou seja, por quê? Porque a China está passando por um processo planificado de transformação estrutural da sua agricultura. Esse é um ponto. Agora, o que é interessante é que essas chamadas cooperativas, no caso do socialismo, e no caso não tem jeito, vai ter que falar da China, porque essa é a grande experiência, né? Ela é uma experiência muito urbana. O que eu estou dizendo com isso? Ela inventa uma forma de propriedade, que são as empresas de cantão em povoado, no final da década de 70, que são unidades produtivas localizadas no interior do país, né? Ou seja, o Mao Tse Tung ele promove uma distribuição geográfica das fábricas chinesas durante o seu governo, até para proteger o país de ataques nucleares ou de armas convencionais no litoral. Ele tem uma política regional de descentralização da indústria muito interessante. Com as reformas de Deng Xiaoping, essas empresas que Mao Tse-tung espalhou pelo interior do país se transformaram em empresas de cantão povoado, e todas elas com espírito cooperativista, ou seja, eram empresas coletivas e cooperativizadas.
A questão é que muitas delas foram fundamentais para o esforço desenvolvimentista chinês, ou seja, teve um tempo da década de 90 que 40% das exportações chinesas eram feitas a partir dessas empresas de que eu tenho povoado. Agora, na medida em que as estatais recuperaram seu fôlego na economia chinesa, esse tipo de experiência de empresa coletiva foi minguando, de forma que boa parte delas foram privatizadas, e outras continuaram como grandes empresas coletivas, como a Huawei, por exemplo, como a Haier, né? Ou seja, é o típico de organização empresarial que, ao invés de nós romantizarmos sobre isso, nós observarmos qual que é o papel desse tipo de empresa, né, na divisão social do trabalho, na divisão do trabalho, na divisão intra-indústria, porque delas vão se cobrar cada vez mais capacidade de competir dentro e fora do país. E quando nós formos pensar em socialismo, pessoal, não vai ter jeito. Hoje, socialismo, sem que haja grandes empresas estatais, públicas ou cooperativas, sem capacidade de competir fora do país, é um socialismo que pode caminhar muito para dar errado. Então, essa discussão das cooperativas sobre o socialismo, sobre o capitalismo, acho que tem que passar por um processo completo de desromantização, para em seguida pensarmos em termos de composição orgânica do capital, ou seja, como que essas cooperativas elas vão, além de ser uma associação de trabalhadores livres, como que elas vão se comportar diante de um mundo capitalista altamente concorrencial, oligopolizado, ou seja, pode parecer contraditório o oligopólio ou concorrência, mas é assim que as coisas funcionam. Como organizá-las a ponto de elas serem um braço fundamental do sistema socialista. Então, para isso, nós temos que pensar, primeiro, em escala de produção. Em segundo, ao lado dessas cooperativas, sempre vai surgir o quê? As chamadas cooperativas de crédito, ou seja, no Brasil tem muito isso também, no sul do Brasil tem muita cooperativa de crédito, né? E pensarmos estrategicamente, ou seja, tanto a cooperativa se transformar em uma grande empresa de caráter socialista, quanto essas cooperativas de crédito se transformarem também em grandes bancos voltados ao desenvolvimento dessas cooperativas. Ou seja, é pensar evolutivamente esse tipo de organização empresarial. Nós saímos da questão da superação da propriedade privada com uma questão moral, ou seja, não é moral, ou seja, superar a propriedade privada é uma questão que vai ser resolvida pela história, e a China tem demonstrado em grande medida essa possibilidade, da mesma forma que nós temos que pensar de forma estratégica o papel das cooperativas. Não é à toa que a Huawei, por exemplo, é uma cooperativa, uma empresa coletiva, e que ela está completamente inserida nessa batalha global por novas tecnologias. Ela é pioneira na plataforma 5G, né? E assim como existem várias startups chinesas hoje surgindo na China, patrocinadas pelo Estado, né? Hoje são mais de 2.000 startups voltadas à constituição de chips de 5 e 7 nanômetros, que é o grande gap que a China tem com relação aos Estados Unidos, e essas startups têm um caráter coletivo, ou seja, um caráter cooperativo, essas startups que são apoiadas pelo Estado chinês. Então, acho que existe um lugar para as cooperativas no socialismo, mas nós temos que pensar em termos mais sofisticados esse tipo de organização industrial, ou seja, vamos olhar para a Huawei, vamos olhar para a Haier e vamos olhar para alguns outros casos de sucesso, empresas cooperativas, e observar o papel futuro desse tipo de organização. É assim que eu vejo. Eu acho que a cooperativa é uma forma intermediária entre a propriedade privada e a grande propriedade pública, com grande utilidade na construção de uma formação econômico-social de nível superior. Voltaremos a esse debate, porque esse debate de empresas e bancos sobre socialismo me interessa muito, né? E estamos na área, como sempre, né? Um forte abraço e um beijo no coração de vocês.